Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Rogério Simões, que perguntou: Fernando, o que é sistema de vácuo, como é que funciona? Você pode falar um pouco a respeito? Rogério, com o maior prazer, né? Sistema de vácuo é uma das coisas mais bacanas que eu conheço em marcenaria, como tecnologia aplicada em marcenaria, porque ele produz redução do trabalho e melhoria da qualidade, tá? Como é que ele produz isso? Então vamos entender no que ele é usado, por que ele é usado, né, em que situações e por que ele é melhor do que outros sistemas que não ele. Perfeito? Então vamos lá. Em geral, você precisa fazer colagens em processos de marcenaria. Você precisa colar peças. E existem algumas situações em que você precisa aplicar, para fazer a colagem, força de maneira distribuída, uniforme, aplicar rapidamente, manter essa força, né? Então, ou você tem uma forma complexa, ou você tem uma área grande e você precisa aplicar força nisso para fazer a colagem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Pedir para a nossa câmera 1 dar um zoom, né? Essa aqui é uma peça de uma cadeira que eu fiz, tá? Essa cadeira chama-se Simples, está lá no site www.fernandobelchior.com.br e é uma cadeira que eu gosto muito, cheia de curva, né? As peças são quase todas curvas, né? E nesse zoom dá para ver aí as lâminas que compõem essa peça, né? São 5 lâminas que receberam cola e que foram colocadas contra um gabarito, né? Então a gente passou cola nisso aqui, tinha um gabarito nesse formato, colocamos em cima e aí, com a ajuda do mestre Milton, mestre João, né? Nós três colocamos uns 30 mil grampos para fazer força dessas peças contra o gabarito, para esperar essa encrenca secar e ficar nesse formato aqui, né? Muito bem, você imagina 3 caras tendo que botar 30 mil grampos, é uma figura de linguagem, óbvio, né? E em volta desse gabarito, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, um perereco desgraçado, é como se a gente fizesse uma semana de academia em 15 minutos, tá? Um desespero para a cola não secar e tal, para conseguir fazer isso aí. Se naquela ocasião eu tivesse um sistema de vácuo, né, eu teria usado o sistema de vácuo, né? Então eu teria colocado a peça dentro do sistema de vácuo, dentro do saco, nós vamos mostrar aqui como é, e teria deixado a pressão atmosférica fazer força ao invés da gente fazer força. Como é que funciona isso? É o seguinte, em cima da gente tem uma coluna de ar, essa coluna de ar tem peso e ela exerce um peso muito grande, tá? Para você ter uma ideia, se você está ao nível do mar, você tem uma pressão equivalente a 10 quilos por centímetro quadrado. Imagina pegar 2 sacos de açúcar de 5 quilos, tá? E aplicar o peso, né, a força desses 2 sacos de açúcar sobre uma areazinha de 1 centímetro por 1 centímetro, tá? É o equivalente a pegar um retângulo como esse aqui, que tem 10 por 11,5, e aplicar 1 tonelada e mais 150 quilos. Então imagina pegar o peso de um carro 1000, que é por volta de 1 tonelada, e botar em cima desta areazinha aqui. Essa é a força exercida pela coluna de ar que tem em cima de cada um de nós, né, nessa área a qual me referi. Por que no nosso caso a gente não estoura com tanta pressão? Porque do mesmo jeito que tem pressão de fora para dentro, a gente respira, tem pressão de dentro para fora equilibrando, tá? Agora, se você tirar o ar que tem dentro da gente equilibrando, essa pressão vai dar uma esmagada na gente, né? Ainda bem que a gente não está fazendo isso conosco, mas a gente pode fazer com uma peça. E como é que a gente faz isso? Vou pedir para a câmera 1 dar um zoom aqui. Aqui eu tenho um sistema simples de vácuo, tá? Desenvolvido por 182 técnicos da Escola Politécnica de Paris. Vocês veem que é um troço sofisticado para dedéu, e ele corresponde a componentes de última geração. Uma placa de MDF, fita dupla face, esse plástico aqui, que é um plástico de 0,6 de milímetro de espessura, né? Esse pedaço aqui de cobertor velho para deixar o vácuo passar, uma válvula unidirecional, né? Então ela admite fluxo nessa direção, mas ela bloqueia o fluxo no sentido contrário, e essa mangueira que vai até a bomba de vácuo. Então a bomba de vácuo puxa o ar daqui de dentro.
quando ela puxa o ar, a pressão do ar que está aqui fora faz força sobre esse plástico e aí essa força é exercida sobre o que tiver aqui dentro. Perfeito? Para mostrar isso de uma maneira prática, né, então eu construí o sistema, né, um sisteminha simplificado. Se a gente está fazendo isso numa escala de produção, em que você tem várias peças, esse sistema aqui não seria prático, seria ruim, tá? Você teria uma bolsa de vácuo completa, que você abre e fecha com facilidade. Não é este o caso, tá? Aqui foi só para uma demonstração, né? Então, imagine, por exemplo, eu tenho esse pedaço de compensado aqui horroroso, né? Parece um chuchu, o bicho, pálido, desbotado, coitadinho, né? E aí eu quero transformar essa superfície feia, por exemplo, numa prancheta bacana com este pedaço aqui de embuia, de folha de embuia. Então, eu coloquei aqui fita crepe para manter no local, tá? E eu fiz o seguinte, se você olhar aqui no verso, eu estou deixando um excesso aqui, ó, de material para que seja possível a gente verificar a ação da força, tá? Da pressão atmosférica sobre essa folha. Ela vai dobrar a folha, a gente vai perceber isso, tá? Um outro comentário importante, aliás, dois comentários importantes. Se isso aqui fosse, se eu tivesse efetivamente produzindo alguma coisa, né, produzindo uma peça real, eu teria feito esta folha aqui um pouquinho menor do que o pedaço de compensado, tá? Para não ter esse risco de fraturar o material. Aqui eu vou provocar a fratura de propósito para mostrar o sistema atuando. Mas numa peça de verdade, da mesma forma que eu deixei aqui um pouco longe da borda, eu deixaria também um pouco longe da borda aqui. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário, para que a gente não tenha o plástico furado, a gente pega tudo que é canto vivo e a gente mata, né? Eu peguei aqui uma lixinha, um taquinho com lixo e matei os cantos vivos aqui para não ter chance de furar o plástico, ok? Então agora eu vou encapsular isso aqui como se fosse o meu produto. Veja que a lâmina está levantada aqui, ó, tá? Ela não está aderida, né? Está por cima, levantada, toda torta. Quando a gente colocar ali, a pressão vai fazer com que a lâmina de madeira cole, né? Fique justinha no MDF, né? Então vou encapsular aqui. Coloquei. Aqui eu vou tirar a proteção do meu dupla face, né? Para obter estanqueidade, né? Garantir que isso aqui fique fechado mesmo. Fechar aqui o melhor possível que eu conseguir. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, pedir que a nossa câmera dê um close, né? Olha como a folha, ela está por cima do compensado, o compensado está livre, certo? Então agora está bem fechadinho, eu vou ligar o sistema de vácuo e vocês vão ver a facilidade que é trabalhar com esse sistema. Muito bem, recapitulando o processo, então eu tenho aqui esse substrato de compensado, que eu quero transformar de branco chuchu para essa cor linda aqui, né, da embuia. Passei cola no compensado, na folha de embuia, ou só no compensado, pode ser também. Posicionei e agora ensaquei a peça, fechei para ficar estanque aqui, para não ter nenhum vazamento de ar, né? E agora eu vou ligar a bomba de vácuo. Prestem atenção no que vai acontecer aqui nessa região da folha, como ela vai ser dobrada contra o compensado. Vamos lá. Isso sem ter que fazer academia, hein? Olhem aí, ó, a pressão atmosférica já agiu, tá certo? Chupou o saco de vácuo, né, o plástico contra, tá fazendo essa pressão enorme e agora eu simplesmente desligo aqui e a pressão continua sendo exercida. E agora é só deixar colando. Posso deixar aí 2 horas, né? Se a coisa aqui tiver estanque mesmo, não tiver vazamento, vai ficar aí numa boa. Perfeito? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube,
ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?